Seja bem-vindo ao programa Reviva. É um prazer receber vocês aqui para esse momento que nós iniciaremos a segunda temporada, na verdade a primeira temporada do programa Reviva. Você assistiu os 4 primeiros programas, foi um programa piloto que a gente gravou sobre a comissão de revitalização e plantação de igrejas, mas hoje a gente começa uma nova série, a série Por que Revitalizar? Nós vamos utilizar um tempo aqui, 8 episódios, para conversarmos sobre alguns aspectos muito importantes da revitalização, começando hoje com o princípio bíblico da revitalização, e para isso eu estou aqui com alguns amigos pastores, que daqui a pouco você vai conhecer e a gente vai iniciar esse programa agora. Se você tem preocupações com a igreja local, se você está atento e preocupado com as questões de engajamento da liderança, se você se preocupa e ama a igreja do ponto de vista da missão, da comunhão, do discipulado, aqui é um espaço para a gente conversar sobre esses assuntos da vida prática, da vida da igreja local. Vem com a gente, daqui a pouco a gente começa o nosso papo. Muito bem, voltamos. Eu queria te convidar, se você se interessa pelo assunto da revitalização, e hoje a gente falando sobre o princípio bíblico da revitalização, a você enviar esse link para irmãos, amigos, líderes da sua igreja local, para assistir, participar desse momento aqui com a gente. Vai ser uma série de 8 episódios e hoje a gente começa para falar um pouco do princípio bíblico da revitalização. Para isso, eu estou aqui com 3 pastores, amigos, que estão focados nas suas igrejas locais, trabalhando a ideia da revitalização, da construção de uma filosofia ministerial. Muito bom receber vocês aqui, começando aqui pela minha direita, pastor Beto Soares. Beto é pastor em Sorocaba, está vivendo ali esse processo da revitalização. Seja muito bem-vindo, é muito bom recebê-lo aqui com a gente. É um prazer, Júnior, estar aqui. É bom demais, espero ajudá-los. É um prazer estar com o Fabiano, com o Alex, gente boa e gente boa para ensinar. Isso aí. É momento de aprender. Muito bem. Pastor Alex, seja bem-vindo. Estava com a gente, né, no piloto do Reviva. Verdade. Pastor da igreja em Barão Geraldo. Muito bom ter você aqui com a gente hoje. Obrigado, Júnior. Obrigado, Beto, Fabiano, né, pela oportunidade de estar juntos também. Creio que vai ser um tempo aqui bom de reflexão, que a gente possa contribuir de alguma forma, né, para quem está participando com a gente. Ok. Pastor Fabiano, seja muito bem-vindo. Fabiano é pastor em Santo Amaro e conduz um processo ali há alguns anos, né? Focado na revitalização da igreja de Santo Amaro. E é muito bom receber você, como disse o Beto, né? A gente já conversou bastante aqui nos bastidores e a gente tem com certeza aprendido muito um com o outro aqui nesse tempo, e é bom recebê-lo nesse programa. Bom, a paz do Senhor, meninos, muito bom estar com vocês aqui e para falar de um tema muito apaixonante que é a igreja, né? Poder aprender mais com vocês e de alguma forma tentar contribuir, né, com a igreja. E minha gratidão a Deus por estar com vocês aqui, em especial nosso amigo veterano aqui de guerra, né? Os programas anteriores, né? Já estava aqui. Ele realmente tem sido uma referência para nós aqui, né? Vocês são meus amigos. Você virou referência agora. Homem mais velho da vida. Você tem 4 episódios para garantir essa fama. Puxa vida. Me senti mais velho agora. É tanto assim que quando a gente foi começar aqui, puxa, para quem que a gente começa? A primeira pergunta, então não, vai no Alex, que ele está mais acostumado com o ambiente aqui. Então a gente começa aqui, pastor Alex, por que a gente está começando pelo princípio bíblico? Qual que é a importância para o pessoal que está assistindo a gente? A gente até já falou um pouco disso no segundo programa daquele projeto piloto do Reviva, mas hoje a ideia é aprofundar do ponto de vista bíblico o que a gente encontra de revitalização na palavra de Deus. Mas por que é importante a gente começar por aqui? Porque justamente a proposta ela é bíblica, né? A revitalização ela tem uma proposta bíblica.
eu acho que foi o pastor Leilton que falou nesse programa que você citou, que a gente precisa fazer essa diferenciação, né? Quando a gente fala da questão da revitalização, porque parece que há um certo preconceito, às vezes essa expressão soa um pouco pejorativa, né? Então você fala de revitalização, muita gente fica com o pé atrás já, porque acha que você está falando de mudança de princípios. Até às vezes na cabeça de algumas pessoas parece que a gente está falando de mudança de doutrina, né? Quando a revitalização ela não tem a ver com a mudança de princípios ou a mudança doutrinária, ela não mexe com aquilo que a gente considera essência, mas a revitalização ela tem a ver com outras coisas, né? Com outras atitudes intencionais que vão trabalhar muito mais a forma do que propriamente a essência daquilo que a igreja é. Eu entendo que falar sobre revitalização não é um tema meramente vindo do coração do próprio homem, né? A gente vai olhar para as Escrituras e ver que é um tema que já está no coração de Deus, né? Então, às vezes existe sim certos receios, até mesmo um certo preconceito com relação a essa palavra revitalização, mas a gente olhar claramente para as Escrituras, a gente vê que é uma ação de Deus, né? É uma proposta de Deus, na qual Ele usa homens e mulheres para executar aquilo que está no coração dele, né? Então, acho que essa série que nós iremos trabalhar aqui, ela está começando já dando ênfase. Qual é a base? A base é as Escrituras. Sim. Nós vamos usar então aqui, para a gente já entrar diretamente aqui no processo, do que a gente poderia chamar de um olhar mais atento para a Bíblia e para o que ela pode nos ensinar sobre revitalização. E a gente vai utilizar, junto com vocês aí em casa, as cartas escritas às igrejas da Ásia, que estão ali em Apocalipse 2 e 3. Nessas cartas, nós temos ali 7 cartas, né? Isso. E obviamente, esse texto, ele como ele está dentro do livro do Apocalipse, o uso dele tem um foco, por vezes, dentro da escatologia, né? Só que não é o nosso interesse, um olhar escatológico para esses textos, mas sim um olhar a partir da realidade da eclesiologia e como Cristo se aproxima. Essas cartas são enviadas para 7 igrejas. O John Stott diz que, embora históricas, elas representam as igrejas de todos os tempos e todas as épocas, né? Elas estão próximas geograficamente, estão numa mesma região, por volta de 40 anos de vida essas igrejas, principalmente Éfeso, plantada no ministério de Paulo, e agora João está ali no final do 1º século, enviando essas cartas, uma base de fé semelhante, para não dizer igual, né? Isto é, a essência dessas igrejas é a mesma essência, porque essas igrejas são todas influência daquele processo de plantação ali na Ásia Menor, mas com realidades e problemas locais diferentes. E aí, a gente encontra uma estrutura nessas cartas, e eu queria apresentar rapidamente para ouvir um pouco vocês sobre essa questão estrutural. Então, nós temos ali, todas as cartas começam com uma apresentação de Jesus. Parece que Jesus, parece não, né? É o que está presente ali. Jesus é quem envia as cartas para essas igrejas. Jesus é quem tem um interesse na sua igreja. A ideia de trazer vida à igreja, de revitalizar a igreja, de se preocupar com a igreja, nasce em Deus. Como disse o pastor Fabiano, não nasce no homem, né? É uma proposta bíblica. Jesus está preocupado com isso. E aí, ele envia essa carta para um destinatário, o anjo da igreja, e esse anjo vai receber essa carta e ele vai ter o trabalho, a responsabilidade de ler para a igreja, de passar para a igreja, né? O anjo que é o pastor da igreja, né? Interessante que o próprio Cristo, ele cria uma hierarquia aí, né? Então, nasce do coração dele e ele vai falar com o pastor. Ele não fala direto com a igreja, ele fala com aquele que ele colocou como responsável ali pela igreja. E cabe aí o pastor passar essa informação para a igreja, né? O quanto é importante, né, o pastor ser cuidadoso ao receber a mensagem de Deus e transferir para a igreja, né?
Então, nesse caso, o pastor, a mensagem foi transmitida, né? Eu sempre gosto de pensar muito assim nessa questão prática, né? De Deus muitas vezes falar com o pastor para transmitir à igreja, o pastor não falar, né? Então isso gera sérios problemas depois, porque Deus, quando Ele quer falar com a igreja, e o texto mostra que é através do pastor. Então é um cuidado, todos nós pastores precisamos tomar quando Deus quer falar diretamente com a igreja. Ele faz, é natural isso, essa hierarquia, né? Cristo, pastor e igreja. É a ideia do barco, do navio. Uhum. Né? Você tem a figura do capitão, do primeiro imediato e tripulação. No caso aí, Cristo é o capitão do barco. O capitão que toma a decisão. Vamos mais rápido, vamos mais devagar, vira à direita, vira à esquerda, enfim. O primeiro imediato é quem vai repetir a ordem do capitão. É legal aqueles filmes de pirata que a gente fica mais claro, né? Puxa a vela, aquele negócio todo, né? Mas quem toma a decisão foi o capitão. O primeiro imediato só fala aquilo que foi decidido e faz cumprir a ordem. Uhum. É a figura do pastor. A ideia não vem do pastor. Uma revitalização bíblica séria não vem do pastor. Vem de quem? Vem do Cristo. Nasce no coração. Como que a gente recebe? Através da ação do Espírito Santo. Nossa função é falar para o povo, para a tripulação, né? Logo, a gente não está falando com os passageiros, tem uma diferença entre passageiro e tripulação que é interessante aí, mas e fazer cumprir as ordens que o capitão mandou. Você tem uma ideia tanto de privilégio, né? Quando a gente fala, o pastor, né? Algumas pessoas podem olhar do ponto de vista, então é só o pastor? Não, não é isso que o texto diz. Mas o pastor tem a responsabilidade, eu acho que é mais a responsabilidade, Sim. É o privilégio. Paulo vai dizer, né, que é um privilégio servir ao episcopado, né? É uma grande bênção, mas é uma grande responsabilidade o pastor entender que Jesus se preocupa e fala para ele, mas toda a igreja, a tripulação, não do ponto de vista de quem só assiste, mas de quem entende que faz parte daquela embarcação, para usar o teu termo. Tem função lá. Tem função, se envolver para ajudar a caminhar com aquilo que vai ser dito. Na sequência, todas as cartas vão ter uma expressão. Pode variar a forma, mas a ideia é Jesus dizendo: eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é. E aí, nesse momento, e isso é muito importante para pensar na revitalização, você vai ter ali elogios e críticas. Esse eu acho que é um outro fator quando a gente fala da ideia da revitalização, como se a gente estivesse dizendo que aquela igreja ela está numa situação que não tem... Então, nada se elogia aqui? Sim, parece que a resistência que a gente tem muitas vezes a essa proposta da revitalização é justamente às vezes por não entender muito bem isso, né? Parece que quando a gente fala em revitalização, é como se a gente estivesse jogando fora tudo que já foi feito até aquele ponto, né? Como se não houvesse uma consideração com todo o trabalho, com toda a história, né, que foi criada até aquele momento. E na verdade não é isso, né? Porque nesse próprio exemplo das cartas, a gente vê Jesus olhando para a igreja, é ele quem conhece de fato a igreja, e ele faz o diagnóstico exato de cada igreja. E ele fala, você tem coisas boas aí, tem pontos fortes. Então esses pontos fortes são lembrados por Jesus, são elogiados, e na proposta da revitalização, eles são potencializados, né? A gente olha para a igreja, tem muita coisa boa acontecendo na igreja. Então a gente pega isso, como potencializar isso? Como melhorar isso ainda mais para o serviço do reino de Deus? Por outro lado, pode ser que a gente olhe também para a igreja, com essa ajuda do Espírito Santo, nesse diagnóstico de Cristo, e aí a gente percebe, puxa, mas tem algumas coisas que podem ser melhoradas, como Jesus também apresenta nas cartas. Então, revitalizar não é sinônimo de a igreja ela morreu. Não, se ela morrer, ela não pode mais ser revitalizada, né? Enquanto a vida, o Espírito Santo vai lá e faz com que essa pouca vida que ainda existe lá, ela seja potencializada. É a proposta da revitalização. Se a gente, antes de continuar na sequência da estrutura das cartas, né, é fácil perceber isso. Por exemplo, Éfeso é uma igreja muito forte doutrinariamente, é uma igreja ativa, só que na sequência, conheço as tuas obras, o teu vigor, o teu valor e etc., mas você abandonou o primeiro amor.
Então aí tem um detalhe aqui que Jesus aponta. A igreja de Esmirna, essa não tem crítica. É dito que ela é uma igreja muito serva e com capacidade de sofrer pelo Evangelho. O que aponta para a gente, numa leitura dessas cartas do ponto de vista da eclesiologia e da revitalização, que não é toda igreja que vai precisar passar por um processo profundo de revitalização. Pérgamo, eles afirmam a fé numa cultura decadente, mas eles têm ali desvios morais. E isso vai ter que ser tratado. Tiatira, muito amor, fé, serviço, perseverança, mas eles têm sérios problemas de relacionamento ali internamente. Sardes, ela tem uma aparência de uma igreja saudável, mas ela está distante da essência do discipulado cristão. Essa daqui talvez é uma que não tenha muito a questão do elogio. Filadélfia, essa igreja aqui a gente conversava antes, né? Parece que é meio o suprassumo do objetivo de uma igreja revitalizada, né? Saudável doutrinariamente, cristocêntrica na sua pregação, no seu ensino, e o texto diz que ela está com a porta aberta, cumprindo a missão. É o sonho de qualquer um de nós, né? No processo de uma igreja. Doutrina saudável, cristocêntrica no ensino, na pregação, na adoração, e com as portas abertas. E Laodiceia, uma igreja cheia de talentos, mas extremamente soberba e inoperante ministerialmente. Aí vem os elogios e as críticas e um convite à mudança. É aqui no convite à mudança que talvez a gente tenha exatamente a ênfase do processo da revitalização, né? Porque a igreja, várias dessas igrejas têm muita coisa boa, mas tem um convite a alguns ajustes que Jesus, como dono e senhor da igreja, passa para o pastor vai conversar com a tripulação e juntos vão partir para o processo de mudança. E é interessante que em Laodiceia, né, ele se apresenta como testemunha fiel, né? Nas outras cartas ele diz, conheço as suas obras. Então, não é que alguém foi falar para Jesus como está a igreja. Ele não tem opinião sobre a igreja, ele tem um diagnóstico sobre o que estava acontecendo com a igreja. Então, ele sabe o que está falando com a igreja, né? Então, as palavras que foram proferidas no livro de Apocalipse, especificamente nas cartas, são palavras fiéis de alguém que é uma testemunha fiel, verdadeira, alguém que sabe, que olha e vê o que está acontecendo ali nos porões da alma da igreja. Exatamente. A gente tem, por fim, uma promessa ao vencedor, isso tem de Deus, tem de Jesus nessa carta, uma promessa da sua presença, do seu amor, do seu cuidado para essa igreja, a partir da tomada de decisão, né? Então aqui a gente vê claramente igrejas sendo convidadas à revitalização. Estão mortas? Não. Tem muita coisa interessante acontecendo nessas igrejas, boas, positiva, mas as igrejas são chamadas à revitalização por aquele que é uma testemunha fiel, que conhece a igreja e chama a responsabilidade de pastor, liderança, membros para tomarem uma atitude, um caminho em relação àquilo. Quando você usa o termo que Jesus apresenta um diagnóstico, né, a gente também pode retirar daqui como princípio que Jesus está incentivando a igreja também a olhar, né, a ter esse olhar que vai envolver oração, vai envolver joelho no chão, né? Jesus está convidando. Para conhecer. Jesus está convidando a igreja. Na verdade, ele está convidando, não. Ele está convocando a igreja a uma reação. Reajam, né? O diagnóstico dele, ele traz o diagnóstico da igreja e fala, vamos reagir. Né? Laodiceia é muito claro isso. Olha, vamos reagir. Põe colírios, busque do fogo que eu tenho, enfim, né? Reaja. Né? E aí às vezes a gente está assim, né, na igreja, né? Nossa igreja podia ser revitalizada, eu espero do céu uma resposta. Na verdade, Jesus está falando, olha, levanta e vamos trabalhar, né? Muito interessante, isso é verdade. E a gente precisa trabalhar, e o convite não, a convocação é levante-se, vai em frente. Para a gente aprofundar um pouquinho mais, vamos focar então um pouquinho na igreja de Laodiceia? Bora lá. Quem que pode ler para a gente a carta para a igreja de Laodiceia? Vamos lá. Apocalipse 3,14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente.
Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Dou-te este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha de nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, obrigado, pastor Fabiano. Eu queria ouvir vocês agora. A gente já viu a estrutura. Todas as cartas têm essa estrutura. Jesus é o maior interessado, é ele quem envia a carta, é ele quem tem a preocupação, ele é a testemunha fiel, ele faz o diagnóstico da igreja, mas a pastor e a igreja têm responsabilidade, elogios e críticas, um chamado à mudança para uma proposta de um novo momento para a vida daquela igreja. Mas agora a gente está olhando para essa igreja. Eu queria que vocês nos ajudassem os irmãos, amigos que estão conosco, a algumas outras percepções importantes que a gente encontra nessa igreja do que a gente poderia, do ponto de vista da revitalização. É legal, porque ele vai falar assim, né, para a igreja: olha, você diz que é rico, próspero, não precisa de coisa alguma. Ele está falando assim, você está se achando demais, né? Na verdade, ele está apontando uma espécie de acomodamento da igreja, que gera uma espécie de arrogância, de soberba. E aí Cristo ele fala assim, olha, você é infeliz, miserável, pobre, cego, está nu. E isso é uma coisa que a gente precisa atentar. Muitas vezes a gente está falando assim, olhando para a igreja e falando assim, não, a igreja está boa, o time está ganhando. Mas o que é o time está ganhando? É uma expressão complicada essa. O time está ganhando significa eu estar confortável, eu estar bem. E aí vem o Cristo e fala assim, olha, você acha que o time está ganhando, você acha que você está bem, mas na verdade você não está. Cristo, ele faz uma provocação para a gente sair da zona de conforto e olhar no espelho. Eu acho que essa é a ideia. E a gente às vezes tem medo de olhar no espelho. Fala assim, não, vou ver coisas que eu não vou gostar. Mas o diagnóstico de Cristo é preciso. E um perigo que a gente tem na igreja, de fato, é ser arrogante e achar que não precisa de mudança. Eu acho que esse é um dos maiores desafios nossos, né? A gente ter essa visão real, né? De como nós estamos e ter que se encarar, né? De frente com honestidade e às vezes admitir que as coisas não vão tão bem quanto parecem, né? Eu até uso uma imagem, né, assim, para a gente pensar nisso. Quando a gente muda para uma casa e a gente tem as paredes pintadas todas limpas, né, pintadas de branco, por exemplo, e aí quem tem filho pequeno, como as minhas já estão maiores, mas você ainda tem pequena, né? Sim. Quem tem filho pequeno, às vezes o filho vai lá, sobe no sofá, bota um pé na parede, ou bota uma mão suja, ou passa um lápis e risca essa parede. A gente que está morando nessa casa, você vai se acostumando com aquilo e você não percebe, você não nota, né? Para você, a casa está ali, talvez depois de 1 ano, 2 anos, você vai pintar aquelas paredes. De repente alguém vai visitar a gente e ele fala, puxa, mas que parede suja, né? Será que o Júnior não está vendo que o Rafa, ele vou demorar um pouco mais para te levar lá em casa, né? Tem que dar uma pintada na parede. Então, às vezes na igreja, parece que é assim, né? Parece que quanto mais a gente está ali naquele ambiente, mais dificuldade a gente vai tendo de ter essa percepção de que algumas coisas podem ser melhoradas. Ainda que faça, sei lá, anos que a gente venha fazendo daquela mesma forma, ainda que as coisas estejam funcionando, porque nesses exemplos das igrejas, tem muita coisa funcionando. Sim. A igreja está ativa. Há um engajamento, né, por parte dos membros dessa igreja. Mas ainda assim, algumas são questionadas, especialmente Laodiceia.
é questionada, porque parece que os membros dessa igreja, eles chegaram nesse estado, né, de estagnação, e eles não vão nem para frente nem para trás, né? Aí Jesus diz, quem dera vocês fossem frios ou vocês fossem quentes. E as palavras de Jesus são pesadas, né? Essa igreja que está estagnada, ela é algo que provoca ânsias em Jesus. Então é algo pesado de se ouvir, né? Mas é isso que ele está dizendo, essa igreja acomodou, ela entrou numa zona de conforto, ela deixou de cumprir o propósito dela. Então Laodiceia é um exemplo de uma mornidão espiritual, ao mesmo tempo de uma autossuficiência. É uma igreja que acha que já tem tudo, tem a melhor estrutura, né? Tem muitos likes nas suas programações, tem muitos views nos seus cultos, e para ela está tudo bem. Mas tem alguém que pode fazer o diagnóstico exato das nossas igrejas, e o nome dele é Jesus. E esse texto nos ensina que nem sempre a nossa avaliação sobre o estado da igreja está correta, né? Sim. Porque ela se dizia rica, para ela estava bem. Talvez para a sociedade, ao olhar para a igreja, também achava que a igreja estava, aos olhos da própria sociedade, a igreja estava bem. Mas o próprio Cristo mostra que não, ela não estava bem. A igreja foi chamada a atenção. E muitas vezes existem muitas comunidades no Brasil que eu até acredito que Cristo está até do lado de fora dela. Porque o texto nos mostra isso, que isso pode acontecer. Às vezes está lá, pode ter um monte de gente, filas de pessoas para entrar nessas igrejas, ou até mesmo igrejas menores que tem poucas pessoas, mas como diz o texto aqui, o próprio Cristo fala assim, eis que estou à porta e bato. Eu acho isso é muito forte. Você fala que a igreja está aberta, mas tudo entra menos Cristo. Agora, se me permitem, Júnior, eu gostaria de sair de Laodiceia e ir lá para Éfeso. Porque Éfeso também nos traz algum ensino muito precioso lá, porque era uma igreja muito batuta mesmo, né? Era uma igreja que zelava pela doutrina, era uma igreja forte, mas Cristo falava assim, você não me ama mais. Uhum. Né? Você que está com a gente agora, eu quero convidá-lo a refletir aqui. Assim, será que aquilo que eu faço hoje na igreja está faltando amor? Será? Tu sente alegria ao levantar sábado de manhã e ir para a igreja? Ou será que está virando algo rotineiro? É rotina. Ir para a igreja sábado de manhã. Será que eu perdi a alegria? Porque o texto me diz isso, que isso pode acontecer. Eu posso ser aquela pessoa que trabalho árduo na igreja, me dedico, mas eu não tenho mais alegria. Né? Falta o quê? Falta amor. Então, a necessidade de revitalização, né? Tu está trabalhando, está se dedicando, mas tu não ama mais. Então, há necessidade de uma revitalização, há necessidade de um reavivamento. Então, esse texto bíblico nos chama a atenção e na questão prática a gente já tem que fazer essa avaliação, se realmente aquilo que eu estou fazendo na minha comunidade, se eu estou fazendo algo por fazer, porque já estou habituado, porque eu tenho que estar aos sábados na igreja, porque eu tenho que estar aos domingos na igreja, mas me falta amor. Será que é isso? Bom, eu penso que o fato de nós conversarmos sobre esse tema hoje também cabe a você e a mim fazer uma reflexão mais profunda, né? Sobre o nosso diagnóstico sobre nós mesmos. Eu acho que aqui a gente está num ponto que é importante a gente falar um negócio aqui. Não há problema reconhecer que quem tem filho pequeno, as paredes sujam. Cristo, ele é duro, abandonou o amor de Éfeso, ou você não é frio nem quente em Laodiceia, e nas outras também. Cristo, ele elogia quando tem que elogiar e ele é duro quando tem que ser. Mas a gente não pode esquecer que se ele mandou a carta, existe amor, né? Sim. Tem amor. Tem um profundo amor. E ele só está apontando coisas das quais ele quer. Todas as cartas terminam assim, compra de mim,
resolve isso e você pode voltar, porque ele continua, mesmo estando fora, né? Sim, Abre a porta, eu entro. Quero entrar. Se você abrir, Isso. eu entro. Então, assim, não vale a pena se aproximar do assunto revitalização tendo dificuldade de reconhecer que tem problema. Igrejas têm problema. A gente falou de paredes de casa, mas a gente poderia falar de relacionamento, de um casamento natural. Todos aqui são casados. Anos e anos de casado, você tem momentos em que, por um motivo ou outro, excesso de trabalho, a chegada de um filho, uma crise financeira, um desencontro qualquer, gera um momento em que alguém precisa ter a capacidade de olhar, estamos errando aqui, e não há problema nisso. Isso faz parte da vida do ser humano. Esses momentos de baixa, e ele precisa somente reconhecer, só para concluir aqui, né, para te passar, reconhecer assim, não é um problema reconhecer que existe um problema, aceitar, ver que tem um diagnóstico e partir para resolver. É preciso muito mais coragem para a gente reconhecer o problema e a partir dele a gente buscar a mudança de Deus, do que o contrário. Olhar a situação e não fazer nada. A gente precisa ter essa coragem. E aí eu acho que um ponto que você tá colocando, que tem muito a ver com o que o Fabiano também falou, é a ideia de que a revitalização ela tem muito mais a ver com pessoas do que com estrutura, né? E a gente está falando quando a gente fala de revitalização, a gente está falando de gente que desanima, de gente que perde a alegria, de gente que perde o ânimo. Assim como nós aqui ao longo da nossa carreira cristã, nós passamos por fases talvez diferentes, momentos onde a gente se sentiu mais motivado, mais animado, outros momentos da vida nem tantos. Assim como a criança que ela ora suja a parede, mas daqui a pouco ela cresce, não suja mais a parede. Então eu acho que na nossa vida cristã a gente passa por essas fases. E aí se a gente trazer isso para o coletivo, né, e pensar na igreja, a igreja é assim. A igreja, de tempos em tempos, e aí umas mais, outras menos, como você falou, e talvez umas nem passarão por isso, mas igrejas de tempos em tempos, elas precisam olhar para si, voltar a olhar para a Escritura, voltar a olhar para o Evangelho, para a missão, e entender se elas podem ser melhores ou não, se já está tudo bem. Se está tudo bem, se é uma igreja que não tem nenhuma crítica, né, como você citou aqui, Filadélfia, amém. Mas pode ser que não, pode ser que seja uma igreja com fatos positivos e outros negativos. Tem uma coisa que eu quero destacar, que é importante também, que às vezes a gente fala assim, a igreja descobrimos que a igreja tem algum problema. E a nossa tendência é nos culpar. Nossa, nós somos muito ruins, somos péssimos e tudo mais. Mas também pode ser coisas da vida que deixa a igreja precisando de revitalização. Por exemplo, perde uma figura de um líder, né, por luto e tudo mais. Dá um baque na igreja, a igreja é um organismo, ela vai sentir. Muitas igrejas demoram para se recuperar isso. Ela vai precisar de um momento, olha, vamos fazer aqui um caminho de retorno. Uma saída de um pastor, que acontece. Né? Olha, o pastor está saindo, tem para outro lugar. A igreja fica meio perdida, e aí como que vai ser? Aí aquela história, nós nunca mais somos os mesmos depois do pastor falando de tal. A igreja precisa de um momento de revitalização. E aí eu pego o exemplo da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela tem problemas em relação, inclusive, a forma como ela está sendo que ela foi plantada pelo próprio Paulo. E eu acho que Paulo fez um serviço mais bem feito, né? Ele ficou 3 anos na escola de Tirano. Pois é. E ele passou, ficou lá, e um tempo depois a igreja apresenta problemas. O problema está na plantação? Não está na plantação, mas aconteceu. Aí entra o detalhe da carta. Eu tenho que ouvir o que Cristo está dizendo, até para eu poder reagir, e a solução está nele. Olha para mim, eu estou na porta, eu bato, buscando nele essas respostas. E isso ajuda a gente a quebrar esse paradigma, né? De novo, tocando nele, de que a revitalização não é uma mera crítica ao que aconteceu antes do pastor que chegou com a proposta revitalizadora. A história de Éfeso é maravilhosa. A gente está falando de Paulo, né? Ele fez o melhor trabalho possível, né?
Mas essa igreja, passado um determinado tempo, ela deixa de amar Jesus. Só isso que ela deixa de fazer. E, questionavelmente, Paulo amava Jesus. E isso, ao reconhecer isso, não há nenhuma invalidação da história daquela igreja. Não. Né? Eu acho que essa percepção é importante, né? Não, tem momentos na história que, às vezes, a igreja passa por alguma crise, alguma dificuldade, né? Então, é natural que nesses momentos, assim, haja uma intervenção de Deus na vida da igreja, né? Então, seja por um desvio, por causa de um pecado, ou uma tolerância ao pecado, Deus sempre, por sua misericórdia, o seu amor, ele vai ali agir para dar um gás na igreja, vai falar com a igreja, para que a igreja realmente saia da vida que ela está vivendo, né? Então, achei importante nós conversarmos sobre isso, e até partir do ponto que, como a igreja, todos nós somos membros de um corpo que está em movimento, né? Está em missão, e todos nós cada um tem uma função nesse corpo. E, às vezes a gente fica olhando muito geral, né? A igreja tal, a instituição, a liderança, o pastoreio, os ordenados. Essa carta, ela é um convite para que eu, Fabiano, como membro de um corpo espiritual, faça essa seguinte análise. Como que eu estou hoje, né? Será que eu estou frio, eu estou quente, eu estou morno? E qual for o cenário, Deus tem proposta para essa mudança. Se de repente a igreja está passando por esse período de mornidão, de frieza, Deus ele promete entrar com restauração. Mas a igreja precisa também se colocar numa posição de humildade, né? Reconhecer, e como o Beto bem colocou, né? Não ser soberba, né? A igreja não pode ser soberba, e acrescento mais, não pode ser arrogante. O Senhor da igreja, se o Senhor está falando, ela precisa submeter. Então, a base bíblica da revitalização tá aqui. Há necessidade. Se não há, em algumas igrejas, pode aparecer em algum certo momento da história, né? E, como o pastor Alex bem falou, né? A ideia de revitalizar não significa que tudo que foi feito no passado não é desvalorizar a sua história, né? Não desvalorizar quem passou e quem estava lá ontem, né? De forma alguma, foi uma contribuição, mas daqui em diante Deus pode, de repente, dar um outro direcionamento para a igreja, porque a igreja é dele, né? E como pastores nos colocamos nas mãos dele para ele nos conduzir e conduzir o seu rebanho. Tá muito legal essa nossa conversa aqui, mas tentando caminhar para a gente ir fechando aqui. Quando a gente olha para esses princípios bíblicos, Deus é o maior interessado, o pastor e a igreja vão ter que se envolver, aceitar o diagnóstico e ter tranquilidade para lidar com um diagnóstico que a gente vai ter que lidar com ele. Aonde é o alvo? Se a gente conversava aqui antes, né, sobre a igreja de Filadélfia, né? Já falamos dela, mas assim, os exemplos de Sardes, que é uma igreja de muita aparência, e de Laodiceia, que é uma igreja rica, talvez estruturalmente muito bem estabelecida, acho que era o Beto que estava falando disso, né? Essa busca pela revitalização, ela passa pelos relacionamentos, passa pela doutrina saudável, passa por ser cristocêntrica, né? Passa pela porta aberta para fazer missão, por se conectar com essa essência da igreja, né? E não necessariamente por ser a igreja famosa do bairro. Muitas vezes as pessoas querem começar um processo de revitalização para se tornar a igreja, e olhando para a igreja do bairro, a igreja da cidade, que é a igreja pop, a igreja cheia de gente, a igreja com bastante view no YouTube, enfim. Não acho que essa seja a proposta bíblica da revitalização. E é o que você diz, quando a gente olha para as cartas de Jesus às igrejas da Ásia, a gente vai ver que a igreja da Filadélfia, por exemplo, é uma igreja que a gente tira a conclusão que é uma igreja revitalizada. E é uma igreja que é destacada pelo quê? Porque ela tem uma doutrina saudável. Então, já é um ponto interessante, porque as pessoas falam assim, a revitalização quer tirar a doutrina da igreja. Não. O processo de revitalização deixa com que a doutrina se torne saudável.
As pessoas, elas entendem a doutrina. Um segundo ponto, a revitalização tira Cristo da frente da igreja. Se a gente for olhar para a igreja de Filadélfia, não. Passado por um processo de revitalização, Cristo, ele é a essência da igreja. Por fim, para deixar os outros falar também, né, a revitalização tem um ponto que é importante, a igreja, ela se torna de portas abertas. E aqui é importante porque muitas vezes nas nossas igrejas, e é uma autocrítica mesmo, né? Somos uma igreja de portas fechadas, somos um clubinho que estamos satisfeitos. É a igreja de Laodiceia, a gente está bem, cara, não precisamos de ninguém aqui não. Mas passado por um processo de revitalização, a gente entende que precisa abrir as portas da igreja. Nem cada uma dessas 7 igrejas, se a gente olhar para 7, de um ponto de vista que o número 7 ele é muito importante para o Apocalipse e toda a Bíblia, né? Na ideia de perfeição, de integralidade de um conceito, né? Nós vemos 7 conceitos aqui que apontam para o processo da revitalização. E a verdade a gente focou bastante em Laodiceia, falamos um pouco de Éfeso, mas na verdade nem todas têm os mesmos problemas ou todos os problemas. Isto tem um detalhe aqui, tem um aspecto da vitalidade dos membros, tem um aspecto da essência da igreja, tem um aspecto que envolve estrutura, são algumas coisas que vão ter que ser pensadas, mas se a gente olhar aqui, você tem a necessidade de uma igreja que seja amorosa, e eu costumo relacionar esse amor, porque como a igreja é uma igreja laboriosa, o que parece que é o primeiro amor? Éfeso é onde recebe ali o evangelho, essa escola de Tirano, 3 anos, muitos líderes vão ser formados para evangelizar, para plantar igrejas ao redor ali, talvez outras, Esmirna, Pérgamo, talvez são fruto do trabalho da igreja de Éfeso. Então esse primeiro amor está muito ligado ao amor pelas pessoas, ao amor pelos perdidos, né? A missão, uma capacidade de sofrer pelo evangelho em Esmirna, uma capacidade de voltar à verdade em Pérgamo, uma capacidade de se relacionar de maneira bíblica, de um relacionamento saudável de comunhão entre os membros. Você vê essa igreja de Filadélfia, que não tem o que dizer, né? Acho que ela resume esses aspectos, né? Do amor, do sofrimento, de tudo isso, mas em 3 itens, né? A ideia de ser doutrinariamente saudável, então a comunhão é saudável, o ensino é saudável, a adoração é saudável, cristocêntrica e tudo baseado em Cristo e também de portas abertas. E você tem uma igreja de Laodiceia que precisa voltar a ser ministerialmente saudável, com capacidade de atuar e de ter humildade. Então, de alguma forma, se as pessoas que nos assistem, né, quando a gente identifica um desses aspectos, e talvez até outros, que envolvam a necessidade de um processo de revitalização, a gente só está nada mais, nada menos atendendo o desejo do Senhor da igreja. Não nasce no coração de nenhum de nós. É o desejo do Senhor da igreja. E por isso que revitalização não é um método, como se fosse uma igreja com propósitos. Ela é uma essência bíblica de um retorno para viver a real identidade da igreja. E que se não é um método, né, ela vai ter diferentes aplicações em cada uma das nossas realidades. Nós temos na nossa denominação mais de 1000 locais onde a gente congrega. Cada um desses são diferentes uns dos outros. Sim. Nós temos igrejas na cidade de Campinas, onde pastoreamos, que são diferentes uma da outra. Igreja de Sorocaba, igreja de São Paulo. E Jesus olha para cada uma dessas igrejas e ele pode dizer assim como ele estava dizendo para Éfeso, né? Talvez já tenha havido um tempo onde essa igreja tenha trabalhado mais na missão. Talvez já tenha havido um tempo onde essa igreja tenha tido mais alegria no coração em servir a Deus, em participar dos cultos. Talvez já tenha havido um tempo onde o cristão ele era mais devoto a Deus. Ele lia mais a Bíblia, por exemplo, ele orava mais. Quando a gente percebe, né, provocado pelo Espírito, que, sabe, a gente podia voltar a algumas práticas saudáveis, bíblicas, é Deus provocando a gente a esse processo de reviver, né? É Deus provocando a gente a esse processo de tornarmos a vida. A gente chama isso de revitalização e é Deus quem faz isso por nós.
Muito bem, acho que valeu o nosso papo aqui, obrigado. A gente vai continuar, inclusive, começando a ver esses aspectos práticos no próximo programa, a necessidade prática da revitalização, e eu tenho certeza que se você continuar com a gente, você vai identificar as diferenças daquilo que Deus está fazendo e como está fazendo em cada uma das igrejas que a gente tem aqui, os pastores, para ajudar a gente a pensar esse assunto. Mas vamos encerrar esse primeiro episódio. Beto, por favor, ora para a gente. Vamos orar. Deus, obrigado por esse momento de entendimento, compreensão, reflexão na sua palavra. Olhar para ela e tirar dela respostas e tirar dela diagnósticos é rico, Pai. Espírito Santo, mostra-nos o caminho que devemos seguir com as igrejas que o Senhor confia as nossas mãos, e que sejamos imediatos, fiéis ao Senhor, que é o nosso capitão. Abençoa-nos, instrua-nos e encaminha-nos, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus amigos. Obrigado, pastores. Obrigado você que está com a gente. Peço que você continue com a gente nessa série. Na próxima semana a gente vai falar exatamente sobre isso, a necessidade prática da revitalização. A partir desses princípios bíblicos, começar a enxergar aspectos muito práticos da necessidade de revitalizar igrejas. Está aparecendo aqui um QR Code do Amigos da Missão. A gente convida você a contribuir para o Amigos da Missão. Acesse esse link aqui para você conhecer um pouco mais desse projeto e venha com a gente, contribuindo para que a missão, por meio da comunicação, por meio da revitalização, plantação de igrejas, possa acontecer mais e mais no nosso meio. Que Deus abençoe a sua vida. Até semana que vem.